Vamos para o primeiro tempo da prorrogação aqui no Mineirão. São Paulo e Atlético jogaram 90 minutos 0 a 0. A saída pertence ao São Paulo Futebol Clube. Neca junto à bola. Sai o São Paulo. Levantamento de Bezerra. Mais 30 minutos de futebol. Desvio de Neca. E nesse instante, a TV Globo de Belo Horizonte mostrando ao vivo para todo o estado de Minas Gerais a prorrogação. Um abraço ao torcedor mineiro. Bola tocada por Paulo Isidoro. Pérez. De longe, Valdir Pérez. Toca pela linha de fundo num bom tiro de Ângelo. Escanteio para a equipe do Atlético. Veja de um outro ângulo a boa defesa de Valdir, a colocação de Valdir. Cobrança pela ponta esquerda que favorece ao Galo Mineiro. Desvio de Tecão, Alves. Procurava Paulo Isidoro. Antenor, Bezerra apertado, Valdir Pérez. 1 minuto e 10 segundos, primeiro tempo da prorrogação aqui no Mineirão. Vai Neca. Mirandinha. Mirandinha não acreditou que pudesse falhar o Antônio, porque se ele continua a corrida, entrava entre os dois. Evolução de João Leite. Cerezo de primeira. Bezerra. É a vez do Atlético. Ziza. Vai sair Valdir. Preferiu não segurar. Chicão. Ninguém por aí do São Paulo. Márcio. Ângelo. Neca. Tem a penetração de Chicão ali pelo miolo. Mirandinha está colocado lá pela ponta direita. Armou para Mirandinha. Bom corte. Pé esquerdo. Bom corte, pé direito, outra vez para o pé esquerdo. Pérez, melhor para Valdemir. Colocando em profundidade Ziza errado. Arremesso lateral para a retaguarda do São Paulo Futebol Clube. É o início do primeiro tempo da prorrogação no Mineirão. Chicão. Lançou mal Dario Pereira. Márcio. Paulo Isidoro. Sendo acompanhado de perto pelo Chicão. Cerezo. Cerezo trocou de meia, está de meia branca. Quer dizer, todo mundo está de meia branca, só que está com o uniforme sujo. Ele está limpinho, limpinho. Ângelo. Ziza. Conseguiu o cruzamento. Chicão. Repare bem o Toninho Cerezo. Aliás, é todo o uniforme do Toninho. Vai sair Valdir Pérez. Apenas para lembrar, a última vez que o Atlético disputou uma prorrogação, perdeu de 2 a 0. Foi para o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro do ano passado. Desvio de Zé Sérgio à frente do lateral direito Alves. É a reposição de João Leite. Mãozinho Paulista. Antenor. Chicão. Aprofundando para Neca. Partindo Neca. Mirandinha lá na frente também partiu. E o arremesso lateral para a equipe do São Paulo Futebol Clube. É o próprio Mirandinha. Pérez. Cruzamento até Neca. Bom corte de Alves. Chicão. Zagueiro central Tecão. Getúlio. Toca a bola o São Paulo. Pérez. Vai descendo lentamente. Mirandinha meia direita. Pérez mais no comando. Dario Pereira.
Alves. De calcanhar, quase se complica. Sorte que não tinha nenhum jogador do São Paulo. Cerezo. Paulo Isidoro. Joãozinho Paulista, o Bandeira não marcou nada. Valdir Pérez sai do gol. Mas estava impedido o jogador Joãozinho Paulista. Acompanhou mal o seu Zé Roberto Wright o lançamento. O segundo tempo começa, aliás, o primeiro tempo da prorrogação começa um pouco mais de tranquilidade. As equipes procurando realmente cadenciar mais o jogo. Já não há aquela volúpia ofensiva, sobretudo do São Paulo no primeiro tempo, do Atlético no segundo período. Evidentemente que isso é consequência também da queda de produção física dos jogadores. Leva vantagem o Atlético mesmo recebendo falta o jogador Ângelo. Paulo Isidoro. Demorou muito para abrir. Tinha colocado o Serginho livre, rente à linha das sociais. Complicou. Valdir Pérez. 0 Atlético, 0 São Paulo. Alves. Ângelo. Chicão. Paulo Isidoro. No comando Joãozinho Paulista. Aí, Ziza. Vai recuando Getúlio. Ainda Ziza. Alves. Atrasou pessimamente para Toninho Cerezo. Zé Sérgio. Vai para cima o ponteiro do São Paulo. Tem um Antenor um pouco mais atrás para ajudá-lo. Zé Sérgio. Antenor. Alves, Mirandinha. Valdemir ficou só olhando. Dario Pereira. Neca. Valdemir tirou. Ziza. Falta cometida por Getúlio. Tecão. E é a vez agora do Atlético Mineiro. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Na Mesbla, vale a pena comprar. Joãozinho Paulista. Tecão. Metade do primeiro tempo da prorrogação no Mineirão. 7 minutos e 30, 0-0. Atlético São Paulo. Valdir Pérez. Saltando com Paulo Isidoro. Serginho. Paulo Isidoro. Cerezo. Reclamando, abrindo os braços para Arnaldo César Coelho. Reposição de Valdir Pérez. Neca. Errou. Chicão. Dario Pereira. Zé Sérgio. Toque de cabeça de Serginho, a complementação do quarto zagueiro Bezerra. Todo mundo com cautela, todo mundo estudando muito, afinal de contas, vamos caminhando para o final do primeiro tempo da prorrogação no Mineirão. Está em jogo a Copa Brasil 77. Paulo Isidoro. Valdemir. Ângelo. Ziza. Ângelo. Mal para Toninho Cerezo. O jogo se desmanchou um pouco. Está todo mundo muito cauteloso, tentando cadenciar muito o ritmo da partida. O Atlético ainda está tentando ser um time mais ágil, sobretudo quando joga a bola mais para o lado direito, buscando o Paulo Isidoro. Mas mesmo assim, o São Paulo está mantendo fixo ali atrás o Bezerra. O Tecão continua acompanhando o Joãozinho Paulista.
O Chicão não sai, não vai para o ataque, como ele aproveitou algumas oportunidades que lhe foram oferecidas, principalmente no primeiro período. Fica plantado completamente. O São Paulo apenas com 3 homens lá na frente. O Neca, o Mirandinha e o Zé Sérgio. Então fica difícil. Dario Pereira tem Neca na meia direita. Virou mal. Levantamento de João Leite. Bezerra. Paulo Isidoro. Joãozinho Paulista. É para Paulo Isidoro na meia esquerda. Quem chegar primeiro? Chegou o Valdir. Boa saída do goleiro do São Paulo Futebol Clube. Num bom momento da prorrogação. O Valdir foi certo, abafou. Não deu a mínima chance para Paulo Isidoro. Outra vez o Atlético Mineiro. Ganhou o lance. Cobrança para Toninho. Ziza. Para Paulo Isidoro. Bezerra. Tira Pérez. Neca amortecendo para o São Paulo Futebol Clube. Tem Mirandinha pelo comando. Entre 3. Valdemir cortou. Outra vez Neca. Ganhou o lance Márcio. Antenor. Zé Sérgio. Rebateu o Vantuir. Ângelo. Perdeu para Chicão. Neca Mirandinha. Chicão. Dominou Miranda. Olha o Chicão. Prefere Getúlio. 2 jogadores do São Paulo. Mirandinha. Chicão. Vai para a grande área. Dario Pereira. Chicão virou para ele. Ainda Dario. Antenor. Toninho Cerezo. Foi na bola Pérez. Fica ruim para o Atlético. E agora vai ficar para o São Paulo. Ângelo. É que o Joãozinho Paulista não percebeu. Ganha bem Tecão. Zé Sérgio. Pérez. Virou sem olhar. Antenor. Boa bola para Zé Sérgio. Alves na marcação. Faz a volta Zé Sérgio. Já na grande área. Saiu o cruzamento. O próprio Zé Sérgio. O São Paulo com a grande chance. Veja Mirandinha de pé esquerdo. Tira Valdemir. Pressão tricolor. Chicão. Rebateu Márcio. Tecão. Ziza para Joãozinho Paulista. É só olhar do lado direito que tem Paulo Isidoro. E o Bezerra no carrinho chega sempre, mas sempre na hora certa. (13 minutos, 10 segundos). Primeiro tempo da prorrogação no Mineirão. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Joãozinho Paulista. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro ainda. O cruzamento é perfeito. Isso, mas estava lá bem colocado. Chicão muito bem colocado. Quando a bola escorreu na perna direita do jogador Joãozinho Paulista. Getúlio. Não houve nada. O Ziza tem aquela faixa todinha, que o Chicão vai encostando. Defesa aberta do São Paulo. Ziza. Ganhou de Chicão. O cruzamento é bom. Valdir Pérez salvou o Serginho. Valdir Pérez. Metade da Copa Brasil se for para o São Paulo de Valdir. Tá aí a jogada de Ziza. A finta sobre Chicão. O cruzamento perfeito. A primeira defesa do Valdir. E a outra. Olha o Atlético na cobrança do escanteio. Bola mal passada. O jogo acendeu outra vez nesse finalzinho, nos 3 minutos, 2 minutos finais.
consequência da busca desesperada do gol. Já se desmanchou completamente, agora a programação tática das duas equipes estão muito mais na tentativa da busca do gol. Às vezes até há despreocupação de marcação, ou mesmo não chega a ser despreocupação, mas pelo menos a impossibilidade de manter o mesmo ritmo para tentar ganhar a bola, marcar o que se observou neste finalzinho deste primeiro período da prorrogação. Mas mesmo assim o São Paulo teve uma chance definida e a equipe do Atlético também. Seu Mário, a possibilidade agora do jogador apreender no campo a determinação tática, agora fica tudo por conta do entusiasmo, até da sorte? Eu acredito que sim, porque inclusive o cansaço já bate nas duas equipes e é difícil o raciocínio lá dentro do campo nessas alturas. Mas a equipe do São Paulo ainda continua bem dentro da partida. Rabatana, o Atlético está fazendo o que você mandou nessa prorrogação? Claro que está fazendo aquilo que nossa equipe pode fazer, tocar a bola. O São Paulo já sendo descansado também, e nós não podemos ficar aprontando correria numa hora dessa. Agora, lamentamos um regulamento como esse desse campeonato que acaba com o atleta. Na história da vida do treinador Rubens Minelli, ele nunca ganhou, nunca venceu e nunca perdeu um título na prorrogação. Todos os times que ele dirigiu, ou venceu ou perdeu dentro do tempo regulamentar. Esta será a primeira vez. E a torcida do Atlético agora pronta a gritaria do Galo, Galo, para incentivar o Atlético. Iniciado o segundo tempo da prorrogação. É a definição da Copa Brasil 77, 0-0 Atlético e São Paulo. Paulo Isidoro. Tem Ziza na ponta esquerda, Ângelo um pouco ali marcado, mas preferiu a jogada individual. Ziza. Getúlio. Organizando seu São Paulo com Pérez e Chicão. Dario Pereira. Chicão. Dario Pereira. Vai como ponteiro. E o tiro de meta para o Atlético Mineiro. 1 minuto do segundo tempo da prorrogação. Terminada a prorrogação, teremos a cobrança de penalidade máxima aqui no Mineirão, caso, é claro, não saia um vencedor. O campeão brasileiro de 77. Paulo Isidoro. Já com um pouco mais de liberdade. Serginho. Cruzamento saindo para Joãozinho Paulista. Chicão tirou. Paulo Isidoro, pé esquerdo. Pouquinho mais baixo entraria. O São Paulo tem que providenciar uma alteração de marcação. O Chicão não pode mais acompanhar o Paulo Isidoro. No caso, seria mais indicado que o Pérez tomasse conta do Paulo Isidoro, porque o Chicão se aventurou agora a auxiliar o ataque e largou uma brecha tremenda aqui que o Paulo Isidoro dominou a bola. Toque de cabeça de Vantuir. Recuperação do São Paulo, Pérez. Entre as pernas de Ângelo. Chicão. Dario Pereira. Antenor. Recupera-se o Atlético. Toninho Cerezo chamando o Joãozinho Paulista. O Antenor estava lá na frente. Bezerra na cobertura. Repare o Paulo Isidoro passando. Bola mal passada para o Joãozinho Paulista. Dario Pereira. Getúlio. No setor de retaguarda do São Paulo, Bezerra passando por maus momentos. Se bem que a bola está aí no campo de ataque. Mirandinha. Cortou Ângelo. No choque, a perna de Ângelo. Mário, o senhor acha justo o Campeonato Brasileiro dessa envergadura, se for o caso, terminar na decisão de pênalti? Eu não acho justo, não, Jonas, porque, inclusive, você vê que essa partida final
Foi uma partida muito bem disputada, um espetáculo muito bom ao público. E eu acho que o critério deveria ser outro. Uma outra partida, melhor de 3 pontos, seria o ideal. Quando o técnico de São Paulo fala isso, normalmente é o pensamento de toda a diretoria. Concordo realmente que a partida foi bonita, foi muito disputada e continua sendo, com lances realmente muito bonitos. Mas acontece que isso aí tem que resolver na hora que se faz o regulamento. Na hora que está no campo para disputar a final, não adianta reclamar. Ziza. Paulo Isidoro penetrando, Tecão desviou. O central Tecão do São Paulo desvia, colocando pela linha de fundo. Escanteio do Galo. Vantuil vai lá para a área. Tá valendo tudo. Chicão. Precisa ser muito frio numa hora dessa para recuar a bola do jeito que o Chicão recuou. Se a gente pudesse fazer uma análise do ambiente aqui do banco de reservas do São Paulo, se fosse dada a oportunidade de perguntar para o São Paulo, quer que acabe o jogo agora? O São Paulo diria, queremos, vamos para os pênaltis direto. O sofrimento aqui realmente é muito grande. Cobrança de falta para a equipe do Atlético no círculo central. Gramado já bastante castigado. Teve para eliminar. Joãozinho Paulista. Ângelo. Uma dividida realmente dura. Os jogadores do Atlético correram para valer. Saiu o cartão amarelo para a Neca. Vantuil partiu firme para cima do Neca, tentou até pisar no tornozelo do Neca. Ele, como sempre, deu um pulo do lado. O Neca é um jogador interessante. Teoricamente, pelo menos, ele deveria ser o elemento com maior capacidade física para disputar o jogo, porque foi o último a entrar. Mas ele, com a bola mais para ele preferiu realmente ir na canela do adversário do que buscar a disputa da bola. E o Vantuil pedindo para que seja atendido o Ângelo. Como os dois times já fizeram as substituições que tinham direito, a preocupação dos técnicos realmente é muito grande. Principalmente perder um jogador como esse, faltando ainda mais ou menos 9 minutos para o encerramento da prorrogação. E justifica-se também a preocupação do Banco de São Paulo, porque a cada instante que passa, sente-se que alguns jogadores que já estavam no período regulamentar de jogo, apresentando um decréscimo visível de produção física, o caso do Dario Pereira, do Mirandinha, esses jogadores já na prorrogação praticamente estão fazendo número no campo. O Dario ainda se esforça ao máximo, mas o Mirandinha está lá jogado na ponta direita, sem ser aproveitado, os lançamentos longos que poderiam ser efetuados para utilizar a sua velocidade, ele realmente está ali parado. Tecão. Valdir Pérez. Deu cãibra. Deu cãibra no Tecão. Aí o Atlético está com 10 jogadores porque o Ângelo está fora de campo. O que foi, doutor? Peraí. Negócio do Ângelo no joelho da perna direita. Parece que não é nada a cãibra, mas quando dá a cãibra não é fácil, não. Além disso, o Tecão era titular de São Paulo, depois machucou-se, perdeu a condição de titular. Recentemente ele fraturou a mão, ficou quase um mês sem participar dos treinamentos normais do São Paulo e volta numa partida como essa, difícil e com uma duração de 120 minutos. O que a gente poderia também acrescentar é o seguinte: se fôssemos tirar uma média, tirar uma base pela média de idade dos jogadores, o Valadares sabe bem, parece que o jogador mais velho, não se pode usar esse termo, o jogador veterano do Atlético é o Vantuil, que está com 27 anos, a média de idade do time do Atlético está na base de 22, 23 anos, isso já não acontece com o São Paulo. E o mais novo é o lateral esquerdo, Valdemir, que tem 19. Aí no São Paulo a média de idade já vai mais ou menos para a base de 26 anos. Bom, o Ângelo ainda está sendo atendido aqui. Ele está sentindo muito o joelho da perna direita, o joelho direito. Arma-se o São Paulo. Lançamento de Neca para Mirandinha. Muita força.
O arremesso lateral para o Atlético Mineiro. Pontapé desleal do jogador Sacilo, crime. Aí está a palavra do Dr. Neira. Não vai dar para o Ângelo continuar no jogo, não, hein? Nove minutos da prorrogação, segundo tempo no Mineirão. Vai sair Ângelo em definitivo. E o Atlético fica com 10 porque já usou a regra 3. Bezerra. Aí o jogador atleticano sendo retirado na maca. Com 10 jogadores, será que melhora para o São Paulo? Qual seria a opinião do Mário Gigato, técnico aqui? Acredito, Flavinho, que estamos apenas a 5 minutos do término e que não haja mais condições de tanto o Atlético como o São Paulo de conseguir o seu título. Barbatana, alguma recomendação agora com o time com 10 jogadores? Não, falta pouco tempo, nós temos que forçar o jogo, já que o São Paulo está cansado. O Paulo Isidoro terá que voltar mais e também ir à frente. Serginho. Levando a marcação de Antenor. Conseguiu desvio pela linha de fundo, escanteio para o Atlético Mineiro. Se repete o fato, a torcida se levanta lá nas arquibancadas. Praticamente ninguém fica mais sentado do lado das arquibancadas. Mãozinho Paulista, toque de cabeça de Vantuir. Calcanhar Aziza. Falta cometida pelo jogador Dario Pereira. Nas proximidades da grande área, pelo lado esquerdo. Mais uma chance, 10 minutos, 30 segundos, faltando 4:30 para terminar. Se não acontecer nenhum gol, a decisão da Copa Brasil 77 será com as penalidades máximas. Cobrança para Ziza. Na base do chuveiro, Valdir Pérez. No caso dos penais, teremos de um lado Valdir Pérez, um goleiro com muita sorte para defender, e do outro lado o João Leite, que até hoje jamais perdeu uma partida. E o São Paulo nitidamente prendendo a bola. E tem um jogador a mais. (11 minutos e 20 segundos). Segundo tempo da prorrogação aqui no Mineirão. Toque de cabeça de Paulo Isidoro. Pérez. Fez a volta sobre Paulo Isidoro, derrubado. Cobrança para Getúlio. Essas oportunidades do jogo, estamos no finalzinho, já quase 12 minutos, portanto 3 minutos de encerramento. Com bola parada, todo mundo se aproveita. Vai todo mundo para dentro da área na tentativa de que aconteça um lance que dê oportunidade de se originar o gol. Pelo jeito o Getúlio vai direto, hein? E o goleiro João Leite estava dizendo para o pessoal da retaguarda do Atlético que quer barreira sim. A bola Getúlio. Miradinho impedido estava. 12 minutos 15 segundos. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. O torcedor que acompanha a Globo já se acomodando melhor na poltrona, esperando agora as penalidades máximas. Joãozinho Paulista pode desmentir tudo isso, hein? Paulo Isidoro. Joãozinho, pé esquerdo. Cortou Bezerra. Melhor Márcio. Paulo Isidoro. Ziza. É de Valdir Pérez. 13 minutos. Faltam 2 minutos. Valdir Pérez. Calma. Zé Sérgio. Neca. Pérez para o São Paulo Futebol Clube. Chicão. Dario Pereira. São Paulo prende a bola lá no campo de ataque. Antenor.
Vai da intermediária. Bom tiro. Passa assustando o João Leite. O São Paulo já escolheu os 5 jogadores que vão cobrar os pênaltis. São os seguintes: Getúlio, Chicão, Dario Pereira e Antenor. Agora, o Dario não está muito bem na partida, está inclusive contundido. Se ele não tiver condição, cobra no lugar dele Bezerra. Getúlio, Chicão, Dario, Antenor e Bezerra. Um minuto faltando para terminar a prorrogação aqui no Mineirão. Falta que favorece a equipe do São Paulo Futebol Clube. O técnico Barbatana ainda não decidiu quem cobrará os pênaltis pelo Atlético. Bom, é sempre bom a gente lembrar que a história do futebol já foi mudada até em 10 segundos, né? Quanto mais em 1 minuto e meio. Tecão. ...40 segundos para terminar. Vai Valdir Pérez. Bezerra. Chicão. 20 segundos. Ganhou Ziza. O Atlético tem menos de 20 segundos para organizar seu ataque. Joãozinho. Agora tem 15. Paulo Isidoro. Ziza na esquerda. 10 segundos para o Atlético. Paulo Isidoro. 5. Ziza. É levantar. Levantou. Joãozinho. Serginho. Esgotado o tempo regulamentar. Serginho. Alves, pé direito. Pegou mal. Vai ser na cobrança de penalidades máximas que será conhecido o campeão brasileiro da temporada de 1977. Consultou Arnaldo, vai apitar. Já olhou 2 vezes para o relógio. É cronômetro. Já até paralisou o cronômetro. Aí Valdir Pérez. É que era de esperar a bola subir. Ah, não deu outra coisa. Final 0-0. A disputa de penalidade máximas no Mineirão. Pelo São Paulo, Getúlio, Chicão, Dario Pereira, Antenor e Bezerra. O que causa espécie aqui pelo lado do São Paulo é o seguinte: é estranho que o jogador Zé Sérgio, que não errou um pênalti no treinamento, e o jogador Tecão, que cobra pênalti com uma facilidade incrível, os dois não estão relacionados. E o Antenor, que teve um péssimo aproveitamento na cobrança dos pênaltis, está relacionado pelo técnico Rubens Minelli. Reinaldo, você fez muita falta ao Atlético nesse jogo? Não, o Atlético jogou muito bem. Teve um jogo de decisão mesmo e os gols não saem com muita facilidade, não. É um jogo difícil, está sendo bastante disputado aí. E o que você acha dessa cobrança de pênaltis agora? Bom, os jogadores são treinados, todos estão bastante treinados para isso. Se o São Paulo não errar, o Atlético também não vai. Aí está o Reinaldo. Presença importante aqui no túnel do Atlético. Bom, o segundo tempo da prorrogação, os jogadores visivelmente jogaram para o empate. Primeiro porque arriscar aquela altura seria, depois de aguentar tanto tempo normal, depois mais 15 minutos de prorrogação, não seria um bom negócio. E segundo porque também, fisicamente, mais o São Paulo do que o Atlético, os dois já estavam completamente esgotados e sem melhores condições. Então, são da definição do campeão brasileiro de 77 através da cobrança das penalidades máximas, parece que foi atendida plenamente. Era o desejo maior dos jogadores. Vamos ver agora. Decide-se pela tranquilidade, pela calma
pela categoria do jogador no momento da cobrança de um pênalti decisivo como este. Na história da vida do jogador Valdir Pérez, ele já participou de uma decisão muito importante, inclusive da decisão do título do Campeonato Paulista contra a Portuguesa de Desportos. Naquela oportunidade, ele defendeu 2 pênaltis e o São Paulo se tornou campeão. Bom, pelo Atlético, quem vai cobrar os pênaltis? Ziza, Márcio, Joãozinho Paulista, Alves e Toninho Cerezo. Eu gostaria de saber do jogador Toinho, goleiro do São Paulo. Toinho, como é que um goleiro tem que fazer para defender um pênalti? Escolhe o canto e vai, ou espera o jogador correr e bater na bola? Dependendo de como o batedor vai bater. Dependendo do jogador que vai correr para a bola, ele tem que opinar por um canto, né? Se der sorte, se a sorte favorecer a ele, tudo bem. Se não der, sorte ao adversário. É possível, Toinho, um goleiro pegar um pênalti sem se mexer? É possível, porque eu já peguei pênalti sem me mexer. Mexe apenas no momento em que o cara bate na bola. Você vai para um canto e consegue pegar. Tá aí o Toinho, opinião do goleiro reserva do São Paulo. O árbitro Arnaldo César Coelho conversando muito com o goleiro João Leite do Atlético Mineiro. Vamos partir para o início da decisão da Copa Brasil 77 aqui no Mineirão. Interessante que no último treino do São Paulo, pela primeira vez, os repórteres viram o Minelli nervoso, assim, com os jogadores na frente da imprensa, na frente dos torcedores. Os jogadores do São Paulo foram cobrando tantos pênaltis, depois que cobraram 30 pênaltis, começaram a brincar. Erravam, brincavam, e o Minelli repreendeu severamente todos os jogadores, dizendo que jamais eles deveriam fazer isso. Eles deveriam simular, pelo menos psicologicamente, que aquilo era uma decisão por pênaltis. Gritou à vontade, depois é que ele percebeu que estava todo mundo prestando atenção, então ele chegou até a pedir desculpa aos jogadores. Mas, na verdade, parecia que ele estava percebendo que o título desse ano poderia ser disputado, como vai ser, na cobrança dos pênaltis. Arnaldo conversando com José Roberto Reit, vai chamar também Valdir Pérez. Jogadores do São Paulo colocados no círculo central. Só agora que o Antenor sentou. Ele estava ali já rodando há uns 5 minutos. Dá para o torcedor perceber exatamente quem está calmo, quem está nervoso. Se bem que muitas vezes o jogador calado está muito mais nervoso que o outro que é extrovertido. Vou fazer uma pergunta ao Miller, que hoje está na reserva do São Paulo. Na cobrança de um pênalti, Miller, numa circunstância dessa, o que é que vale mais? A técnica do jogador, o preparo físico, o chute forte, a bola colocada, ou o aspecto psicológico do jogador? Eu acho que o aspecto psicológico do jogador é muito importante. Aí vai depender da categoria do jogador, se ele bate forte ou colocado. Porque tem jogador que bate colocado muito bem, entende? E se ele for bater forte, ele pode errar. E tem jogador que só bate forte. Eu acho que depende da parte psicológica do jogador. Opinião do Miller, centroavante reserva. Bem, definida a ordem de cobrança, vai para a cobrança o lateral direito Getúlio do São Paulo. O São Paulo sai cobrando, o Atlético sai defendendo no Mineirão. Getúlio, ex-jogador do Atlético Mineiro. Arrumando a bola de costas para o gol. Tomou 3 passos, parece cobrança de pênalti ensaiado. Goleiro atleticano aí. João Leite. É uma campanha toda. Depois de passar por 62 clubes, começa a decisão para valer no Mineirão. Getúlio, pé direito. Defendeu João Leite. Veja bem a cobrança e a defesa do goleiro João Leite do Atlético Mineiro. Sai na frente. E logo na frente, de cara, pode complicar o lado psicológico para os jogadores do São Paulo. É a vez do Atlético Mineiro. Cobrança para a equipe do Atlético Mineiro. Ali é o problema que o Miller dizia, do lado psicológico e da confiança no momento de bater. Bateu pessimamente o Getúlio. Vai Toninho Cerezo para o Atlético. Valdir Pérez. Dizendo que com ele está tudo certo. Colocado em cima da linha de gol. Pode começar aí o título do Atlético.
E não começa, não. Desperdiça Toninho Cerezo, jogador considerado pelo técnico Cláudio Coutinho como a grande sensação na Argentina. E no momento exato psicológico, toca para fora. Vai começar tudo de novo. Tá aí, 0-0. Bom, a se basear pelo treinamento do São Paulo, o Chicão não bate forte, não. Coloca com uma calma incrível a bola, hein? O que é cobrar uma penalidade máxima numa hora dessa? O Arnaldo César Coelho está chamando aqui o juiz reserva, porque ele está com a tabuleta na mão ali, com papel, caneta, para ele anotar direitinho a marcação para evitar qualquer problema, né? Chicão para o São Paulo. Defendeu João Leite. Com muita calma, realmente bateu Chicão, mas telegrafou o canto. Escorregou, caiu sentado também. Telegrafou João Leite, foi lá, abraçou. Permanece 0-0. Ziza. Aparentemente muito calmo o ponteiro esquerdo Ziza. Ele é o batedor de pênaltis oficial do Atlético Mineiro. Isso justamente o que a gente ia dizer. É um jogador que bate pênalti com rara perfeição. Uma nova oportunidade para o Atlético Mineiro iniciar a caminhada rumo ao título da Copa Brasil 77. Valdir Pérez no meio do gol. Vai Ziza. Também de pé direito. Gol do Atlético Mineiro, Ziza. Vantagem do Galo Mineiro. Bateu alto no canto direito. 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Cobrança para o São Paulo Futebol Clube de Pérez. Todo o banco do Atlético está de mãos dadas. O São Paulo não pode perder mais nada. Pérez. Gol do São Paulo, Pérez. 1 para o Atlético, 1 para o São Paulo. Todos, com exceção do Toninho Cerezo, cobraram no canto direito do goleiro. Toninho bateu no canto esquerdo, mas por cima. Vai Alves. É a quarta cobrança. Aliás, a terceira cobrança. Tá ali José Roberto Reit conferindo. Valdir Pérez no meio do gol. Alves com a mão na cintura. 1-1. Também pé direito Alves. Bateu forte. Gol do Atlético Alves. 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o São Paulo Futebol Clube. Antenor. Lá vai Antenor. O Antenor chuta muito forte. No treinamento só queria colocar, não teve um bom índice de aproveitamento. Vamos ver a opção que ele tem agora. Vale a pena depois a gente dar uma olhadinha nos jogadores do Atlético no círculo central. Todos em fila indiana. Aliás, colocados um ao lado do outro. Vai Antenor. Vai para a bola. Gol do São Paulo, Antenor. 2-2. Só que o Atlético tem uma vantagem. Bateu forte. É a vez do centroavante Joãozinho Paulista, que teve a responsabilidade de substituir a Reinaldo em boa parte da partida. Olha o torcedor, não quer nem ver. Joãozinho, pra fora! Pra fora, Joãozinho Paulista, tudo
Tudo igual no Mineirão. Emoção com mais emoção. Não é à toa que o torcedor não queria nem ver. Tudo igual. 2-2. É o quinto e último pênalti para o São Paulo Futebol Clube. Aliás, ele sentiu-se por antecipação porque ele estava fadado a perder o pênalti. Porque ele foi com a cabeça baixa, estava meio desconfiado e jogou lá em cima. Bezerra tem uma característica, só chuta com o pé esquerdo. Nunca fez um gol com o pé direito na vida dele. Agora com a esquerda chuta bem. Bezerra. Exime o cobrador de falta. — 2-2, o último pênalti para o São Paulo. Sumiu a bola agora. O que serve para aumentar ainda mais a tensão nervosa. Joãozinho Paulista chuta forte, hein? E sempre os detalhes dos torcedores. Torcedores que viveram momentos de muita emoção. Emoção que começou às 9 da manhã. Lá vai Bezerra. Pé esquerdo. Gol do São Paulo. Bezerra cobrando penalidade máxima na última da série de 5. 3 para o São Paulo. 2 para o Atlético Mineiro. De um lado, Valdir Pérez agora. De outro lado, Márcio, zagueiro central do Atlético. Se defender Valdir, o São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77. Se fizer Márcio, evidentemente que continuará a série. Agora os jogadores de São Paulo vão repetir o fato dos jogadores do Atlético desde o início. Muita concentração. Márcio, pé direito. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube. Minelli, tricampeão brasileiro. A festa do São Paulo em pleno Mineirão. Com o Márcio chutando lá em cima, frustrando toda esta torcida mineira, que vibrava um dia antes, contando como certa a vitória do Atlético. Um time que virou o campeonato invicto. 20 jogos, nenhuma derrota. E na penalidade máxima cobrada por Márcio, o São Paulo é campeão brasileiro, Juarez e Valadares. Bem, está encerrado o Campeonato Brasileiro de 1977 e não poderia ser de uma forma mais emocionante. E o São Paulo não pode fazer o seu carnaval muito à vontade, porque é evidente, apenas os jogadores titulares estão aqui no gramado fazendo o seu carnaval particular, e o presidente do São Paulo também invadiu aqui para fazer a festa. E o jogador mais emocionado, sem dúvida nenhuma, do lado do São Paulo, é Chicão. Durante o jogo, um dos jogadores mais valentes, é o que mais chora, parecendo uma criança, sendo consolado aqui pelo jogador Neca. O presidente do São Paulo aqui está. Foi o lídimo campeão brasileiro. Aí está, com vários contratempos, soube superar todos. E hoje o São Paulo é campeão brasileiro de 1977. O senhor pensou que o título estava perdido quando os jogadores erraram, doutor? Não, eu confiava no São Paulo. Aí o doutor ri. É evidente que o presidente também não tem muito equilíbrio. Nesse instante aqui, os jogadores, devido à emoção, têm grande dificuldade de se controlar, o que é compreensível, né? Valadares. Bom, o João Leite está aqui. Você fez a sua parte, né, compadre? Bom, acho que o nosso time todo cumpriu a sua parte. Aconteceu uma coisa que acontece no futebol e o título está em boas mãos. O São Paulo também merece o título. Aí está, todos os jogadores do Atlético já deixaram o campo e saíram abraçados. O São Paulo continua, a torcida do São Paulo aqui no Mineirão está mais ou menos em número de